Eu tenho que ser sincero para vocês que às vezes eu tento compreender o que as pessoas entendem do que é o Evangelho de Cristo. Eu tenho que confessar que eu fico enojado, porque não tem condição nenhuma de você sequer conversar com uma pessoa que acha que sabe o que é o Evangelho e vive totalmente contrário daquilo que ela fala e muito longe do que seria o Evangelho. O Evangelho de Cristo, ele diz simplesmente, claramente lá nos 4 Evangelhos: negue-se a si mesmo. Aquilo que você foi, deixa no passado. Você tem que se tornar uma nova criatura. Não é questão de você ir para a igreja. Você pensava de um jeito. Você fazia tal coisa. Eu era cantor de forró, né? Cantor de funk. Fui para a igreja, agora eu vou cantar funk gospel. Acredito que isso não esteja na Bíblia. E comparar a época que eles viviam, a cultura ali, com o Evangelho, porque a palavra de Deus é uma só. A cultura muda. Agora, a palavra de Deus é uma só, é imutável. Não tem como você mudar, não tem como você alterar. O plano de Deus é um só. E não é para te agradar. Desculpa dizer isso, mas não é para te agradar. Não é para fazer suas vontades, né? Como diz o pessoal aí, Deus não é tuas negas. Tem gente aí que vai achar ruim dessa palavra aí, mas é uma palavra corriqueira que as pessoas acham. Dizem que é uma palavra racista e não sei o que e tal, mas é um modo de dizer. Sabia que para Deus realizar a obra dele não precisa de você, muito menos de mim? Muito menos de mim. A palavra de Deus fala: se não houver ninguém, as pedras clamarão. Então, se você não quiser fazer a obra de Deus, Deus pode usa até uma mula, como já usou. É incrível o poder que o ser humano tem de tentar converter tudo ao seu favor. Fazer a obra de Deus, seguir o Evangelho, não é fácil. Se você for ler o Novo Testamento, a perseguição que a igreja tinha, você vai compreender melhor o que eu quero dizer a você. O que falta nas pessoas que dizem conhecer a Cristo, que dizem conhecer a igreja, que dizem seguir a igreja, é a falta do conhecimento bíblico. O Evangelho nada mais é do que levar as boas novas. E o que é as boas novas? Jesus Cristo. É tudo aquilo que Jesus pregou enquanto esteve aqui na terra. Ele falava sobre o arrependimento e que ele é o único caminho que leva até o céu. Negar-se a si mesmo, aquilo que você foi, você não é mais, não vai ser mais diante do Senhor Jesus, diante daquilo que é o Evangelho de Cristo. Então as pessoas costumam errar muito. Inclusive esse vídeo aí que eu vou mostrar para vocês, as pessoas confundem umas coisas com as outras. Eu postei esse vídeo aí na minha rede social, muita gente achou engraçado, muita gente achou confuso, e muita gente achou que eu estava sendo extremista, eu que estava sendo perseguidor de igreja, eu que só compartilhei algo que eu achei errado, eu achei errado. Se você não acha errado, se você gosta de um forrozinho dentro da tua igreja, problema seu. Certo? Agora, o que Deus acha disso? Eu achei errado. Através daquilo que eu aprendi na Bíblia, o meu conceito desse negócio, dessas coisas que acontecem, não é só forró, não. É funk, é teatro, cada coisa bizonha que acontece dentro da igreja.
que eu falo, cara, isso não é possível que essas pessoas não estão lendo a Bíblia. Então são coisas horríveis, coisas ridículas que acontecem dentro da igreja. Dentro da igreja não, dentro de um lugar lá que eles chamam de igreja, mas não é o templo de Deus. Lógico que nós somos o templo de Deus. Nós vamos numa igreja, né, num local, a qual damos um nome, né, aquela comunidade ali, para poder nos reunirmos. Que a própria palavra diz, onde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali me farei presente. Agora, o que Jesus fala sobre o templo? Vamos lá. No Evangelho segundo Mateus, no capítulo 21, no versículo 12, e entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Isso que Jesus diz sobre a casa de Deus. O que Paulo na carta aos Coríntios fala, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. É o que Paulo fala na carta de 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 33. Casa de Deus não é casa de bagunça. E o que vemos hoje é a palavra que está em Apocalipse. No capítulo 2, vou ler aqui alguns versículos. E o que é revelado para João escrever em Apocalipse é: eu conheço as tuas obras, isso é a palavra do Senhor para a igreja de Tiatira. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor e o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam os sacrifícios da idolatria. Você acha que idolatrar é só você adorar uma imagem? Adorar até um santo ali, uma coisa? Você acha que isso é idolatria? Idolatria é quando você coloca um pastor, o homem, acima daquilo que é santo, daquilo que é salvação. Qualquer coisa pode se tornar idolatria. O seu time de futebol, né? Até mesmo a sua congregação, quando você coloca ela acima daquilo que é santo, acima daquilo que é o Evangelho de Cristo, passa a ser a sua idolatria. Não devemos adorar placa de igreja, nem nome de igreja, nem nada. Devemos adorar a Deus. É o único digno de toda honra, glória e louvor, porque Ele é Deus de eternidade a eternidade. Então as pessoas confundem o Evangelho de Cristo com o meu agradar. A igreja tem que agradar ao meu querer. A igreja tem que agradar aquilo que eu gosto. Eu gosto de forró, eu vou na igreja que toca forró. Eu gosto de funk, eu vou na igreja que toca um funk. Mas a igreja que prega a verdade, a igreja que prega o arrependimento, a igreja que prega aquilo que você tem que deixar de ser para seguir a Cristo. Jesus não veio para fazer as coisas deste mundo. Jesus veio para te tirar deste mundo que jaz do maligno. Esse mundo jaz condenado. Não deve se conformar com as coisas deste mundo. A palavra de Jesus, o Evangelho é claro. Não há dúvidas no Evangelho de Jesus. Não sou eu que estou dizendo isso. Não acredita em mim? Pega a Bíblia e lê. Mas não lê conforme a sua vontade, não. Antes de ler a Bíblia, faz uma oração. Faz uma oração. Senhor, eu não, por mim mesmo, eu não entendo o que está escrito aqui, na Bíblia. Mas dai-me entendimento para que eu possa ler essa Bíblia e compreender o seu Evangelho. Faça isso, lê a Bíblia e faça uma oração antes de ler a Bíblia, que você vai ter um compreendimento do que é a palavra de Deus. Então é vergonhoso, é nojento o que as pessoas estão fazendo com o Evangelho, o que as pessoas estão fazendo dentro da igreja, fazendo as outras pessoas que sabem menos ainda adorar coisas desta terra, estão deixando aí o espírito de Jezabel tomar conta das igrejas. É uma coisa vergonhosa, uma coisa nojenta que estão fazendo. Então, se você ficou com a bochecha rosada de tanta raiva, querendo me pegar, me esganar, eu estou falando aquilo que é do Evangelho, estou falando aquilo que é a verdade. Estou falando aquilo que está na Bíblia. Não são coisas minhas, não provém de mim. São coisas da Bíblia. É o Evangelho de Cristo.
Não adore nada que venha deste mundo, porque Jesus não veio deste mundo. Ele veio da eternidade. E é para lá que ele quer que nós vamos. Então pare de ficar adorando igrejas que vai conforme a sua vontade. Não vá para uma igreja que fique perto de você. Vá para uma igreja que fique perto da Bíblia. Então, meus amigos, é o que eu tenho para dizer para vocês. É realmente preocupante, porque as pessoas estão se doendo por tudo. É uma geração fraca, uma geração que não aguenta ouvir a verdade. Uma geração, se você repreender ela, tá julgando, tira a trave do seu olho antes de tirar a trave do olho do outro, que não sei o quê. Uma geração que se dói por tudo. Enquanto a igreja primitiva, o que Jesus queria deles é que eles morressem em nome de Deus. É que eles fossem para o Coliseu, ser devorados por leões e ainda assim glorificar a Deus. Ser crucificados, ser queimados por Nero e ainda glorificar a Deus. Era isso que Deus exigia. Que evangelho é esse que estão pregando hoje em dia? Pode não gostar de mim, pode achar que eu sou extremista, pode achar que eu sou o que for. Mas uma coisa que eu não deixo de ser é ser correto com aquilo que a Bíblia fala. Com aquilo que a Bíblia nos ensina. Agora, se você quiser uma igreja que te agrada, problema seu. O resultado virá no final. Eu sigo aquilo que Cristo ensina. O que o mundo ensina, eu descarto.